Olá pessoal que está ligado na CPTV, estamos iniciando o seu negócio. No programa de hoje estaremos falando sobre exportação. Se você pretende internacionalizar sua empresa, fique ligado. Eu estarei com o empresário Vaelt Ferraz da empresa Raiz Brasil, especializada em exportação. O seu negócio está começando e eu sou o Matheus Camargo. Vaelt, muito obrigado por ter nos recebido aqui hoje. Fico feliz da gente estar podendo contar sobre o seu negócio, né? Tem feito a diferença aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Então seja bem-vindo ao nosso programa, ao seu negócio, Vaelt. Matheus, obrigado. Eu que tenho, na verdade, agradecer aí a presença da CPTV aqui, essa equipe aí toda. E eu já fico bastante feliz de saber isso e honrado, bastante honrado, por saber que a gente está fazendo a diferença aqui na região mesmo. Bacana. Vaelt, antes da gente começar a falar da Raiz Brasil, vamos contar um pouco da sua história, né? O bacana do programa nosso aqui, o seu negócio, é que a gente conta também quem é o empreendedor por trás do negócio, né? Então conta pra mim, como é que você entrou primeiro nos mundos dos negócios? Você já entrou direto na exportação? Como é que foi? Eu sempre tive, na verdade, Matheus, essa coisa de negócios internacionais meio que no meu DNA. Minha família é bastante simples. Minha mãe falava desde criança que eu pedia dicionário de inglês, espanhol, que eu queria. Eu falava para ela, eu quero poder exportar, quero poder, não falava com essas palavras, obviamente, mas eu queria poder estar lá fora, no mercado internacional. Mas oficialmente minha carreira começou numa empresa, no maior conglomerado de transporte marítimo internacional. Eu sou formado em Relações Internacionais, numa universidade lá de São Paulo. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar num conglomerado, que é a Maersk Line, que é a maior empresa de transporte marítimo do mundo. E lá eu fiz uma grande carreira, trabalhei por 7 anos, alcançando até um posto de supervisor de negócios da América Latina. E foi até uma paixão muito grande minha, porque eu já gosto bastante da América Latina, eu gostava e aprendi a gostar mais ainda, né, porque eu tive bastante contato com grandes empresas daqui da América Latina. E de lá eu acabei voltando para Rio Preto por questões pessoais. Meu pai ficou doente por uma época e eu vim para prestar suporte, né, à minha família. E depois disso, na verdade, eu atuei aqui na região como diretor de relacionamento do grupo do Lead Rio Preto, né, do João Dória. E aí, na verdade, também passei num processo seletivo da Apex Brasil para a gente iniciar um projeto chamado PayEx, né, que é um projeto que qualifica as indústrias da região para que elas tenham cultura exportadora, né? Muito bom. Antes da gente falar do PayEx, né, que é um programa importante, as pessoas não conhecem, né, e acredito que daí que surgiu também, né, um pouco da Raiz Brasil, mas eu vou deixar para você comentar mais depois. Você falou uma coisa interessante, desde criança você já pensava, né, nessa questão da exportação e acredito muito que isso é um propósito para você, né? Como é que foi? Esse sentimento te gerou um propósito de querer ajudar as pessoas? É bem isso, Matheus. Na verdade, como eu disse, eu tinha essa coisa do comércio internacional, do internacional na minha cabeça, né? Eu sempre tive facilidade da língua, dos idiomas, então qualquer idioma que inglês mesmo, eu estudei por conta, aprendi espanhol por conta, aprendi, então parecia que já tinha no meu DNA aquele chipzinho já instalado, né? E é difícil, propósito, eu acredito muito que propósito ele vem com o tempo, né? Muitas vezes, até o próprio Mark Zuckerberg, numa entrevista, ele fala que a gente não sabe o que a gente está fazendo até que a coisa está sendo feita. Exatamente. E aí o propósito vem, né? Então, e eu realmente descobri nisso o propósito, né? Hoje eu posso dizer com segurança que o propósito do Vaelt, o propósito da Raiz Brasil, é realmente auxiliar as indústrias a fazerem negócios internacionais, a importarem, a exportarem, né, com o menor risco possível e ter realmente negócios internacionais. E para mim, isso está muito claro, está muito alinhado com o meu ser.
né? Uma pessoa, eu sou bastante, enfim, gosto de estar lá fora, gosto de ter contato com pessoas, com culturas diferentes, Legal. com todo tipo de experiência, então isso está bem alinhado com o meu propósito mesmo. Bacana, eu falo de propósito porque é muito comum a gente ver os grandes empreendedores que também demoraram a descobrir o seu propósito, alguns até foram mais rápido, outros não, né? Mas no final o propósito pessoal de vida está alinhado, né, com o negócio que ele está envolvido. E geralmente o sucesso vem a partir desse momento, né? A gente acaba quebrando a cabeça em algumas etapas da vida, mas quando a gente descobre o que quer, né? A gente acaba montando um negócio e empreende de forma mais correta. Mas bacana, Vaiotti, vamos falar agora da Raiz Brasil. Você passou pelo PX, né? O PX, para quem não conhece, é um programa governamental, né? Não tem custo para as empresas, mas ele é muito pouco divulgado, né? Explica um pouquinho do PX para nós. Houve um processo seletivo aqui na região, onde eles selecionaram várias empresas para participar desse processo e me convidaram também, na época, para poder participar desse processo. E eu fiquei feliz em saber que eu e mais uma pessoa foram um dos poucos selecionados, né, uma quantidade grande de pessoas que tentaram isso. E o PX hoje, na verdade, ele nasceu do Plano Nacional de Exportações. Na verdade, nos governos anteriores teve um Plano Nacional de Exportações. Por quê? Foi mapeado pela Confederação Nacional das Indústrias e pelo governo também, porque quais eram as razões na qual as indústrias não exportam. O porquê que na balança de pagamentos nossas só tem mais commodity, né? Tanta commodity, e as poucas indústrias que exportam são multinacionais. E eles entenderam que um dos fatores, além do custo Brasil, ou seja, custo logístico, era a falta da cultura exportadora. O empresário se pergunta, para que eu vou querer exportar, né? Eu tenho um Brasil tão grande, eu tenho um país tão enorme aí, para que eu vou querer exportar, ter dor de cabeça? Só que ele se esquece que muitas vezes, para ele mandar uma carga daqui para a Bolívia, daqui para o Paraguai, daqui para a Argentina, daqui para o Uruguai e até nos países que ficam na costa oeste, é mais barato do que ele mandar para a Bahia, para Manaus e outras regiões. Exatamente. Né? Isso sem contar dessa questão de tudo que ele melhora em termos de produção, capacidade, design de produto, entender novas realidades, que ele pode agregar para o mercado nacional. Então ele profissionaliza muito mais o negócio dele. E aí foi que a Apex Brasil, entendendo isso, ela tem um regime misto, então ela tem uma parte de governança que é privada e outra é pública, né? Sim. E aí eles decidiram, houve na verdade uma iniciativa do governo de lançar o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que foi abarcado aí por uma série de entidades, de instituições, e uma delas foi a Apex Brasil. E de lá ela lançou o PX em parceria com universidades, para ajudar o empresário a criar cultura exportadora, tá? Então, em resumo, foi, na verdade, em 3 anos de PX, eu atendi aproximadamente mais de 200 indústrias. Em toda a nossa região aqui. Em toda a mesorregião, tá? São abarcando aí em torno de 150 cidades. Legal. Aqui da mesorregião. E foi fantástico esse processo, porque primeiro que eu passei dentro de processo produtivo de empresas que produziam desde balas até maquinários que custavam milhões, né? Então foi muito rico em todos os aspectos. É uma experiência muito bacana. Eu pude participar do PX também. Para mim foi impactante, né, na cultura da minha empresa. Situações que a gente identificou há 1 ano atrás, hoje a gente está aplicando, de fato, né, gera uma consciência maior, né? E abre essa mentalidade, né? Porque o Brasil é um país de tamanho continental, né? Nós temos quase a extensão de toda a América do Sul, né? Então, realmente é isso daí, é identificar oportunidades, né? E eu te acredito que nesse momento da PX, quando você conheceu as empresas, você identificou a oportunidade de negócio da Raiz Brasil. Conta para nós, como é que foi? Bom, foi assim, eu percebi, aí foi a questão do propósito, eu falei, eu posso auxiliar as indústrias a exportarem e também a importarem. O meu foco inicial da Raiz Brasil, ele está na exportação, agora até também temos negócios de importação, mas naquele momento, como o projeto era para exportação, eu fiquei muito focado nisso. O que eu identifiquei? Passado 3 anos do projeto, de 100% das indústrias que nós criamos a cultura exportadora, ou seja, o pessoal comprou a ideia, pouquíssimos começaram a exportar. Aí eu falei, mas por que isso aconteceu?
E comecei a ligar para os empresários. Mas por que você não está exportando? Já não tá, o projeto ele cessou temporariamente por questões aí de governo e, enfim, outras frentes. Ele está em pausa, em stand-by. Mas eu comecei a ligar para os empresários para saber, mas por quê? Você aprendeu a formar o preço para exportação, aprendeu a formar um catálogo, aprendeu a identificar os produtos, a identificar quais são os países, mas por quê? Eles falam, Vaelt, eu sou dono da indústria, eu não tenho gente para fazer isso para mim, eu não tenho capacidade de ficar focando em outra coisa, eu tenho milhões de coisas para resolver. Então, meu amigo, eu prefiro abrir um novo mercado aqui no nacional, outra frente, do que fazer exportação, porque não dá. É muita coisa pra gente coordenar. E aí eu comecei a pensar, como é que eu consigo, como é que se consegue auxiliar as indústrias sem ter que absorver 100% da operação de comércio internacional? Porque, veja, se eu pegar todo um negócio de exportação de uma indústria, eu basicamente vou ser funcionário dessa indústria. E não vou ter capacidade para atender todo mundo. E o risco como empresário também vai ser muito alto, porque eu vou ter que colocar 30 pessoas aqui para trabalhar, e aí qualquer oscilação de mercado eu acaba tendo um custo fixo muito alto. E eu comecei a fazer essa equação, entender como é que eu consigo chegar. E hoje nós temos um modelo que permite criar escalabilidade de atendimento dessas indústrias através de um processo de terceirização de departamento de comércio exterior. Então, aonde que foi a oportunidade que nós identificamos, Matheus? Foi nesse espaço entre a vontade de exportar e exportar, nós entramos. Então, a Raiz Brasil ela entra como um departamento de comércio internacional, que ela, na verdade, ela fica responsável por todo o processo, localizar os compradores internacionais, direcionado a 1 ou a 2 países para aquele primeiro ano, focada exclusivamente em negócios. Vai trabalhar toda a parte de formatação da política de vendas do cliente, preço voltado ao mercado, análise de produto instalado lá fora, plano de negócios, plano de trabalho, catálogo, marketing internacional. E o que é mais interessante é que a nossa equipe ela é 100%, fora eu, 100% internacional. Todos eles ficam em países diferentes da América Latina. E eles estão fazendo ligações com os compradores, acompanhando através de um sistema que é online, e a gente tem a métrica de tudo que é feito. Ou seja, indicadores são colocados. Pensa que um empresário, como o dono do negócio, ele vai colocar a meta, ele quer que seja cumprida. Isso vai ser cuidado. É muito bacana você estar falando, né, o serviço que você tem prestado, porque na verdade você consegue, nesse formato que você está, né, sendo um terceirizado, primeiro que reduz o custo fixo, né, para o empresário, segundo que você também consegue ser bem flexível na necessidade, né, tanto da empresa que está começando, que precisa ainda identificar a oportunidade, né, entender se o produto está adequado para exportação ou não, quanto já uma empresa de grande porte, né, que já está mais adequada e que na verdade precisa de ter uma empresa ali fazendo o intermédio, né, cara? Exatamente, Matheus. E isso reduz muito o investimento para esse empresário. Para você ter uma ideia apenas, é menos que 1/3 do valor de uma pessoa que seria uma pessoa contratada dentro da indústria, é o investimento que ele faria para ter um resultado que é 3 vezes mais rápido, porque ele tem uma equipe que tem pelo menos 4 idiomas, uma equipe que está já posicionada, já conhece de comércio exterior, o que a gente chama são os 3 Hs que a gente oferece, né? Habilidade técnica, por ter conhecimento em comércio exterior, habilidade linguística, pelo idioma, né? E habilidade de relacionamento, porque tem isso também. Muitas vezes você coloca uma pessoa que é operacional dentro da indústria para começar a trabalhar comércio exterior. Exatamente. E a pessoa é muito mais ali da documentação e não consegue ter essa habilidade de se comunicar, de falar com a pessoa, negociar, estar à frente de um comprador, se ter uma postura de negociador, né? Eu acredito que a tua experiência também é um diferencial grande que vocês têm, né? Porque por mais que aqui no interior a gente forme, né, pessoas em comércio exterior, a experiência ela vale, né? E de repente é uma oportunidade para quem quer criar um setor interno, né? Exatamente. Porque com a tua experiência você pode começar a operação e eu sei, né? Porque você sempre deixa muito claro isso daí que você quer fazer. Se der para ser a vida inteira, show. Mas se tiver que ser por um período, você vai capacitar a empresa para isso, né, cara? Exatamente, Matheus. Vaelt, vamos falar agora.
quais são os principais cases hoje que você tem de sucesso dentro de sua carteira de cliente, que eu sei que é bem grande? Nós começamos com móveis, temos algumas indústrias de móveis, hoje nós temos aí em torno de 8 a 10 indústrias de móveis. Dessas 8 indústrias, 5 delas já iniciaram há 1 ano, vamos dizer assim. Legal. Porque é uma empresa jovem, né? É uma empresa que tem, vamos dizer assim, 1 ano de vida. Mas nesse 1 ano de vida nós já fomos responsáveis nesse setor de imóveis já de basicamente mais de R$1 milhão de exportação, né? Agregado para esse... E aí, ou seja, são todos focados na América Latina. E agora já com potenciais pedidos para México e Estados Unidos. Setor de imóveis. Mas eu não estava satisfeito. Eu falei, se funciona para móveis, tem que funcionar para outros mercados. E aí nós iniciamos com o setor de alimentos e bebidas. O setor de alimentos e bebidas é um setor um pouco mais restritivo, porque tem anuentes, tem uma série de leis, legislações internas, certificações, né, no caso. E com isso nós já estamos num patamar de já quase conseguir uma exportação fechada. Estamos aí com negociações bem avançadas com vários grupos da América Latina, né? E hoje nós já temos, vamos dizer assim, uma negociação já fechada, que falta só embarcar mesmo de bebidas, né? Ali isso foi de bebidas. Aí nós temos também aparelhos de ginástica que já estão começando a sair. Importações que nós conseguimos preços bastante competitivos de importações de alguns componentes, que nós temos trabalhado também. E, enfim, é uma carteira, vamos dizer assim, bastante grande, mas hoje nós temos focado, grande no sentido de ter várias indústrias, mas hoje direcionada no setor de alimentos e bebidas e imóveis. Ah, mas eu tenho aí um setor de confecção. Aliás, fechamos essa semana um setor de confecção e nessa primeira semana nós já conseguimos localizar um dos maiores distribuidores de confecção do Paraguai que ficou muito interessado nessa indústria da nossa região, né? Então, quer dizer, o modelo ele se aplica para qualquer segmento. Bacana. E aí o que acontece? A métrica de sucesso ela é medida de 3 maneiras, né, no nosso negócio. Primeiro, em localizar os compradores ideais. Então, já elimina aqueles que não são ideais. Segundo, em aumentar propostas de negócio. E terceiro, na venda, que é o nosso objetivo final, tá? Então, isso nós temos crescido de maneira significativa. Cada vez mais esses empresários estão inseridos no negócio, no mercado, indo com a gente nas feiras e investindo cada vez mais. Tá dando certo, vamos embora. Então, hoje em termos de exportações gerais, entre todas que nós temos, já chega quase a R$2 milhões em um ano de empresa, vamos dizer assim. Perfeito. Bom, pessoal, para você que está acompanhando o seu negócio, você que tem uma indústria, comece a abrir a cabeça para exportação. É uma oportunidade tremenda. Temos aí o mundo todo, não é só o Brasil, exatamente, né? É uma nova forma de distribuição. A gente precisa abrir os olhos para isso. Eu sou empresário também. Quando a gente está com dificuldade no mercado interno, se a nossa empresa tiver capacidade de atender o externo, é que aqui a gente já está dominando, né? Então, se você está com dificuldade aqui, você aprender e se preparar para exportar vai ser uma oportunidade de recuperar o interno, né? E depois também tá fazendo vendas para o mercado externo. Eu acredito muito nessa oportunidade, acredito muito no serviço que o Vaelt faz, na experiência que ele tem. Obrigado. E o bacana é que a gente percebe, Vaelt, você é um cara inconformado. O Scaldelar fala isso, já falou para mim, né? Que o inconformado positivo, né? Exato. Que é aquele cara... Quando você estava num projeto que é gratuito, você ficou inconformado, foi entender por que as pessoas não continuaram, né? Exatamente. E agora, com a sua empresa, você também quer entender o porquê que o fulano ou o beltrano ainda não está conseguindo exportar, né? Então, você preenche um gap que, de fato, depois que a gente adquire a consciência, você entra ali e consegue dar a maturidade para a empresa. Fico feliz de você ter aceitado o nosso convite hoje. Acredito que aqui hoje o programa vai ter agregado muito à nossa região, a todo mundo que assiste a CPTV, né? Todos os empresários aí. Então, Vaelt, agradeço novamente. Deixa seu contato para o pessoal também agora. Legal. Pessoal, obrigado aí a CPTV, a todo mundo. E, enfim, que você quer realmente exportar, quer importar, vem com a gente, né? O meu nome é Vaelt Ferraz, o meu e-mail é vaelt, que é um pouco complicado, mas eu vou soletrar, waelte@rbrasil.com.br, tá? E, enfim, entre em contato com a gente pelo e-mail, o que você precisar, tá? Estamos a 100% à disposição. E realmente a nossa missão é ajudar as indústrias do Brasil, começar da nossa região para depois no Brasil, que é o objetivo final.
porque com isso a gente gera emprego e ajuda a economia e vai ter muita família feliz aí com muito trabalho para fazer. Show de bola, Velt. Obrigado novamente. Obrigado a você, Matheus. Obrigado à equipe. É isso aí, pessoal. O seu negócio está ficando por aqui. E se você conhece um case de sucesso da nossa região, entre em contato com a nossa equipe da CPTV. Nós temos uma equipe que irá buscar mais empresários para a gente estar mostrando aqui cases igual o do Vaelt, cases igual do Vitor Biagi, que esteve no último programa com a gente. Ok, pessoal? O seu negócio fica por aqui. Um grande abraço.